Provérbios 4, verso 23. Entendido agora que todos nós temos áreas a tratar do nosso coração, todos nós temos pedaços do nosso coração para mexer, para resolver, temos medos e feridas para serem expostos. Eu queria aprofundar um pouco mais esse tema com vocês, a partir de uma recomendação bíblica que me intriga, que me deixa assim, curioso para entender melhor isso. Então, Provérbios 4, 23, está escrito assim, presta atenção nisso aqui, pode comer prestando atenção, não tem problema, pode comer prestando atenção. Você vai errar a boca se você vai botar assim. Vamos lá? Provérbios 4, 23 diz assim: sobretudo, ou acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. Guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida, ou pois ele dirige toda a sua vida, ou porque dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23 está dando uma ordem aqui que é curiosa. Por quê? Obrigado. Tem muita coisa importante para a gente guardar. A missão do ser humano desde a criação, o Senhor o colocou no jardim, a humanidade, para cultivar e guardar o jardim. Então, guardar e cultivar é uma responsabilidade humana desde a essência já. E tem muita coisa que a gente precisa guardar, é ou não é? Quem pode me dizer uma coisa boa, assim, importante que a gente precisa guardar? Guardar dinheiro? Sim, é importante. Guardar a saúde dos filhos? Sim. Guardar os bons costumes? Sim. A gente precisa cuidar e guardar o nosso ministério? Sim. Precisa cuidar e guardar o relacionamento conjugal, manter o relacionamento conjugal bem nutrido, bem cultivado, bem alimentado. Precisa cuidar bem do casamento? Sim. Precisa cuidar, e aí, olha que interessante, precisa guardar a palavra, sim ou não? Meu Deus do céu, guardar a palavra no coração para não pecar contra o Senhor. Tudo isso é muito importante que a gente guarde, mas Salomão diz que tem uma coisa que é mais importante guardar do que todas as outras. Todas as outras coisas estão abaixo dessa. E ele diz: sobretudo, ou acima de tudo o que se deve guardar, você tem que guardar o seu coração. E olha que interessante, ele diz, acima de tudo o que se deve guardar é o coração e não é o das pessoas que você ama. É o seu. Porque é muito comum que alguém que ame muito comece a cuidar mais do outro do que de si mesmo, é ou não é? Por exemplo, um pai, uma mãe, pode facilmente começar a cuidar mais dos filhos, do coração dos filhos, do que de si mesmo. Um marido que ama muito, uma esposa que ama muito, pode facilmente começar a se atentar mais ao coração do cônjuge do que do próprio. Um pastor, uma pastora, um líder, um irmão muito cuidadoso com a obra de Deus, pode muito bem começar a cuidar mais do coração das ovelhas do que do próprio. E sabe o que é mais complexo ainda? É que às vezes, quando a gente para olhar para o nosso coração, muitas vezes a gente é contaminado com um sentimento de culpa, como se a gente estivesse sendo egoísta, como se a gente estivesse sendo uma pessoa orgulhosa, como se a gente estivesse pecando por olhar para a gente. Porque parece que o evangelho é olhar para o outro e esquecer a si mesmo, é ou não é? Mas esse texto aqui, ele lança uma pulga atrás da orelha. Porque ele diz, a sua vida inteira
Todas as coisas dependem do seu coração, não é do seu pastor, não é da sua esposa, não é do seu marido, não é dos seus filhos, não é dos irmãos da igreja. A coisa mais importante da sua vida é o seu coração. E se você quer cuidar bem das pessoas que você ama, quer cuidar bem do seu marido, da sua esposa, dos seus filhos, da sua igreja, se você quer cuidar bem do seu trabalho, se você quer cuidar bem das suas finanças, qual é a fonte de todas as coisas? É o seu coração. Jesus disse que é do coração que procedem os homicídios, os adultérios. Jesus disse que o que contamina o homem não é o que entra, mas é o que sai, porque o que sai, sai do coração. Jesus está dizendo, ou aqui Salomão está nos dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo, que a gente tem que guardar muito bem, e tem que dar prioridade para guardar o coração, porque se o coração for contaminado, ele é uma fonte que contamina todo o resto. Todo o resto é afetado quando o coração é afetado. E às vezes a gente vive assim, eu tenho que cuidar muito bem das coisas para que nada contamine meu coração. Mas a gente não percebe que eu tenho que cuidar muito bem do meu coração para que ele não afete todas as coisas. Tem uma mensagem aqui que é a seguinte: o que acontece no seu coração é uma medida mais importante para Deus do que o que está acontecendo nas suas ações. O que acontece no coração é mais importante do que o que acontece na ação, até porque a ação é o resultado do coração. Para pensar comigo. Sobretudo, acima de tudo, o que se deve guardar, guarda o seu coração. Mas a pergunta é, o que é esse coração? O que a gente tem que guardar? Primeiro, o que é que a gente tem que guardar? Segundo, como é que a gente tem que guardar? E terceiro, do que a gente tem que guardar? É ou não é? Então, o que é esse coração? É esse aqui? Yes or no? Esse aqui, esse coração, é importante ser guardado? Sim, meu Deus do céu. Esse coração aqui é uma fonte, como esse, que se ele for afetado, todo o resto é afetado. Olha que interessante, esse coração aqui, essa bomba, bota a mão aí, vê se ele está batendo. Está batendo? Sim. Tem alguém que ele não está batendo agora? Você nem percebeu, mas ele não parou de trabalhar esse tempo todo. Mas tem uma outra pergunta. Esse coração aqui, que está trabalhando aí, que está assim, ó, se você pegar bem no lugarzinho certinho, no ictus, você botar a mão assim certinho, você vai ouvir ele fazendo assim, ó, tum-tá, 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 tum-tá. Esse ritmo, e olha que interessante, esse ritmo é um ritmo que comunica, o coração está recebendo, ele está abrindo para receber o sangue que está vindo do pulmão. E esse tá significa esse coração está entregando, mandando para o corpo agora todos os recursos que o corpo precisa. Tum-tá, tum-tá, tum-tá. Ele contrai e relaxa. Ele recebe e entrega. E nada pode bloquear o funcionamento e o fluxo dele. Porque se ele parar de receber, vai dar ruim. E se ele parar de entregar, vai dar ruim. Sim? Então esse coração aqui, que a gente sabe bem como funciona, ele tem um ritmo, ele tem entrada, ele tem saída, ele tem um fluxo, e esse fluxo não pode ser interrompido, ele não pode coagular, ele não pode trombosar, ele não pode infartar. A gente tem que tomar muito cuidado com qualquer coisa que bloqueia o fluxo desse coração. Por isso que a gente vai lá, faz eletrocardiograma, a gente faz ecocardiograma,
a gente faz teste ergométrico, a gente faz cintilografia miocárdica, a gente vai lá, faz exames do colesterol, da glicemia, para ver se não tem nada que está entupindo os fluxos. Porque não pode interromper o fluxo. Não pode interromper a entrada, não pode interromper a saída. Cada célula do nosso corpo precisa do sangue que sai do coração. O dedinho do pé, a unha do dedinho do pé, ela só vive porque o oxigênio que a mantém viva saiu do coração. E nada pode interromper, tem que fluir. E tem que estar rítmico, não pode estar arrítmico. Não pode estar assim, bate aqui para receber, tum. Depois de uns 2 minutos, tá. Tem que fazer tum, tá, tum, tá, tum, tá. Tem uma dinâmica. Tem que ter entrosamento, tem que ter um alinhamento. Esse coração aqui é uma metáfora para um coração muito mais importante. É esse que Salomão está falando, que é também um lugar de entrada e saída. É um lugar que recebe e que entrega. E como que a gente recebe? Como que a gente, nesse coração aqui, como é que a gente entrega? Como é que a gente recebe? A gente recebe quando o Espírito faz tum em nós. Tum. E ele dá vida para nós, porque ninguém gera vida aqui. Tem alguém que gera vida em si mesmo aqui? Alguém que é assim? Eu autoexisti. Assim. Eu, de repente, foi geração espontânea. Eu simplesmente, pluf. Eu brotei aqui. Eu me autogerei. Nenhum de nós tem vida em si próprio, em si mesmo. Tanto é que um dia a gente vai morrer, é ou não é? Não sei se estava sabendo dessa notícia. Eu já dei uma notícia na primeira, que você não é normal. Agora deu uma notícia mais complicada ainda. Você não vai durar para sempre aqui nessa terra, você vai morrer. E eu falo isso com base em evidências. Não é que eu estou falando pela Bíblia, não. Estou falando porque se você pegar todas as pessoas que nasceram, assim, passam um determinado tempo, assim, no máximo 120 anos, sabe o que acontece com elas? Morrem. E é bom a gente pensar na morte, é bom a gente entender, porque Eclesiastes 7 diz que a melhor coisa, a mais sabedoria, é melhor estar na casa do luto do que na casa da festa, porque o rosto triste melhora o coração. É muito bom quando a gente começa a olhar para essa perspectiva de finitude da vida, e a gente passa a viver uma vida melhor quando a gente passa a entender o que é a morte. E para de fugir dessa realidade e passa a viver a vida conectada com a realidade. Mas o fato é que esse coração aqui, ele tem que estar batendo no ritmo, tem que estar recebendo, e ele recebe do Espírito, ele recebe do fôlego de vida que vem de Deus. Então é como se Deus fizesse tum. E agora o Espírito faz tum e a alma faz tá. Porque se a gente recebe de Deus, a gente entrega aqui, uns para os outros. E a gente é esse fluxo que está o tempo todo recebendo graça de Deus, e a gente está o tempo todo também entregando. Só que sabe o que acontece? O sangue do coração, ele chega limpinho, ele chega oxigenado do pulmão, depois ele vai para cada célula, e aí quando ele volta um sangue desoxigenado, um sangue cansado, um sangue roxo, um sangue azul, um sangue frio, porque ele já foi gasto, ele já foi usado e agora ele volta. E é como se no Espírito a gente recebesse um sangue vivo, a gente recebesse fluxo, o Espírito sopra em nós e a gente recebe vida. Só que a nossa alma também pulsa dentro de nós, e quando a alma pulsa, a gente recebe as dores, o cansaço,
a fraqueza, o medo, a angústia. E a nossa alma grita dentro de nós. E sabe qual é o problema? É que a gente gosta muito quando o espírito pulsa. Tum! Mas a gente não gosta quando a alma pulsa. Porque quando a alma pulsa, o sangue vem cansado. E, gente, vamos falar a real, as pessoas nos cansam. É ou não é? A gente cansa a gente. Tem dia que eu não me aguento. De verdade, tem dia que a minha voz, eu falo lá na live, eu falo no vídeo, tem dia que eu escuto alguém ouvindo o meu vídeo, me dá uma raiva da minha própria voz. Eu falo, ai, para, eu já não aguento mais ouvir a minha voz. Eu não me aguento alguns dias. Dá para imaginar? Eu mesmo, que sou a pessoa, assim, que em tese, vou ter que conviver mais comigo. Eu sou a pessoa que vai ter que me aguentar mais e eu mesmo não me aguento. Imagina os outros. Imagina, coitado da minha esposa. Mas os relacionamentos, a alma, a doação vai nos fazer entregar. E aí, quando a gente entrega, fica cansado. E o que volta? Nesse fluxo, tum-tá, tum-tá, tum-tá. Vem um fluxo cheio de vida, mas vem um fluxo também de cansaço, de desgaste. E a alma grita, e a alma clama, e a alma chora. E às vezes a gente não quer que ela faça isso. E muitos de nós começamos a fechar a alma. E a gente começa a silenciar a alma. E alguns, em nome de uma espiritualidade muito viva, só querem inspirar. Só querem o fôlego. Mas para pensar, imagina se você só recebesse do oxigênio, do fôlego de vida, e você só inspirasse. Vamos fazer um teste agora? Você vai inspirar assim, ó, o máximo que você puder, e você não vai soltar, você vai só inspirar. Vai, vamos lá, 1, 2, 3 e... Segura, não só. Você vai morrer rapidinho. Pode soltar. Porque por melhor que seja inspirar, você precisa... E quando você inspira, o que está chegando? Oxigênio. Quando você expira, o que está saindo? Gás carbônico. Gás carbônico é tóxico. Gente, descobri uma coisa, todo ser humano é tóxico. A gente não tem essa mania agora de falar assim, fuja das pessoas tóxicas. Sim? Fuja dessas pessoas, pessoas assim, assado, pessoas que falam isso, falam aquilo, porque essas pessoas são tóxicas. Se você for fugir de todo mundo que é tóxico, vou dizer uma coisa para você, você vai ter que fugir de você mesmo. Só que não dá. Aí, para não ter que lidar com o gás carbônico, para não ter que lidar com a alma cansada, para não ter que lidar com o que é desconfortável, o que a gente começa a fazer? Bloquear, fechar, contrair. Aí a gente começa a reprimir muita coisa. Às vezes a gente faz isso em nome de Deus, aí em vez de reprimir, a gente usa um outro termo mais crente, repreender. Está repreendido em nome de Jesus. Vem o medo, o que você faz? Está repreendido. Vem a ansiedade, o que você faz? Está repreendido. Vem a angústia, o que você faz? Está repreendido, eu te repreendo, angústia. Vem a raiva, o que você faz? Está repreendido. E aí o que a gente vai fazendo? A gente vai prendendo, aprisionando, só que sabe o que acontece? Coagula. E quando a gente vê, a gente está com a alma infartada. E o que eu atendo de crente com a alma infartada? O que eu atendo de crente com a alma estrangulada, silenciada, amordaçada, achando que está fazendo algo muito espiritual. Eu não estou sentindo coisas
que não são espirituais. Mas a real é que Deus nos fez para discernir espiritualmente todas as coisas, mas não para sentir coisas espirituais o tempo todo. Vai ter hora que eu vou sentir coisas naturais. E eu preciso que a minha alma converse com o Espírito. Assim como o coração precisa desse tuntar, o Espírito e a alma precisam estar nesse fluxo. E eu preciso contar para a minha alma o que o Espírito está dizendo. Mas eu preciso contar para o Espírito o que a minha alma está gritando. E os dois precisam conversar. O problema é que a gente achou que o Espírito tinha que vencer a alma. Que o Espírito tinha que vencer e eliminar a alma para a gente ser muito espiritual. Então a gente não pode ter alma. A gente tem que ser totalmente espiritual. E aí a gente vai sufocando. E o que eu percebo de crente adoecendo por uma doença. Que doença é essa? Alma calada. Alma repreendida. Alma vencida. Pensando assim, não, porque se eu deixar as minhas emoções aparecerem, elas podem me levar a pecar. Mas aí por que elas podem me levar a pecar? Eu prefiro que elas fiquem presas em algum lugar. Então eu as aprisiono lá num quartinho, eu crio uma prisão para elas e deixo elas lá escondidas. Só que sabe o que acontece? Elas vão crescendo, e começam a gritar. Não é só grito, depois ela começa a fazer barulho, e aí quando você não ouve o que ela fala, ela começa a criar outros caminhos, e às vezes você não ouve o que a alma fala, ela começa a gritar por meio do corpo. Aí, às vezes é crise de enxaqueca, às vezes é gastrite, às vezes é o intestino que solta, intestino irritável, às vezes é uma doença autoimune, às vezes é uma depressão, uma ansiedade, às vezes é uma insônia, às vezes é uma irritabilidade que você não sabe de onde vem, não tem motivo, a pessoa olhou para você e já falou, o que foi? Tem razão? Não tem, mas a alma está inquieta e a alma está gritando, só que você não ouve mais, porque você não treinou mais a sua alma para ser ouvida. E aí ela começa a gritar em outros lugares onde ela pode ser ouvida. Ela grita no corpo, a pressão que sobe. O corpo, o sistema todo começa a entrar em colapso, por quê? Porque a alma perdeu a capacidade de fluir, de circular. E se não circula, o que acontece? Morre. Então, se você pudesse definir o que é esse coração, escreve aí se você estiver anotando, o coração é o lugar onde o espírito encontra a alma. É o lugar onde o espírito pulsa na alma, tum, e a alma pulsa no espírito, tá. Só que o pulso do espírito é vida, o pulso da alma é a nossa morte. E aí a gente quer esconder. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. E aí eu queria propor para vocês, já falamos o que é, agora um como. Olha que interessante, esse coração aqui, vocês acham que ele está bem protegido, sim ou não? Olha só, tem uma camada que envolve o coração, tem ali o pericárdio que envolve o coração. Acima desse pericárdio tem toda uma estrutura chamada mediastino. É uma estrutura óssea, é uma estrutura, uma cavidade extremamente e preparada, assim, sonhada, desenhada pela mão do próprio Deus para ser o lugar mais protegido do corpo, extremamente seguro. O coração não fica exposto por aí andando. Já viu alguém andando com o coração assim? Olha meu coração, que lindo, maravilhoso. Olha como meu coração é bonito. Meu rosto é feio, mas o meu coração é bonito. E o coração alegra, formoseia o rosto. O coração fica lá, guardado, protegido. Além dessa estrutura, ele tem os... Não sei se você já viu aqui, mas você tem
costelas, os arcos costais aqui, feitos para proteger esse lugar. Já perguntou por que você tem costela? Essas costelas estão aqui para proteger essa estrutura. E aí, além da costela, tem um ossão aqui, ó, o externo, que é justamente para proteger. Você já tomou uma cabeçada, um murro no peito, uma pancada no peito e saiu com o coração sangrando? Não, por quê? Porque você tem uma estrutura que guarda o coração. Porque Deus fez de um jeito que comunica o que Ele quer. Sobre tudo que você deve guardar, guarda o coração. O coração precisa ser guardado por fora, precisa ser guardado por dentro. Ele precisa ter mecanismos, ele precisa ter dinâmica para ele fazer tudo que ele precisa fazer. Assim é o nosso coração, esse lugar onde o Espírito encontra a alma. Então, o que é? É esse lugar onde o Espírito encontra a alma. Como a gente vai proteger? Como a gente vai guardar? A gente vai precisar guardar tanto a forma quanto a função. A gente vai precisar proteger do lado de fora, com bons hábitos físicos, comer bem, dormir bem, se exercitar, fazer os exames que a gente precisa fazer, ser diligentes, bons mordomos do que o Senhor nos deu. A gente vai precisar cuidar desse fluxo e receber do Espírito. Ah, gente, isso aqui eu preciso falar. Deixa o Espírito falar com você agora. Tem gente que está adoecendo do coração porque não tem ouvido Deus. Porque não está recebendo do fôlego de vida, porque faz tanta coisa, porque trabalha tanto, porque doa tanto para os outros, porque serve tanto, porque entrega tanto, mas não para receber do fôlego de vida que vem do Senhor e não para ouvir a voz de Deus. E, gente, como a gente tem sido roubado de Deus por causa das preocupações, por causa dos excessos de estímulos, os excessos de atividades e tanta novidade o tempo todo acontecendo. Tudo isso, gente, tem um propósito: não fazer a gente ouvir Deus, porque se a nossa alma não ouve Deus, ela morre, ela fica asfixiada. Sabe o que eu descobri, gente? O diabo não tem o poder de roubar a presença de Deus de nós. Aí sabe o que ele faz? Ele rouba a nossa presença de Deus. Sabe? Ele não pode mais nos destruir. Aí sabe o que ele tenta fazer com a gente? Distrair. Ele tenta fazer a gente ficar envolvido com um monte de coisa, mas não ter tempo para sentar aos pés de Jesus e dizer: ah, Senhor, eu preciso inspirar do fôlego de vida que vem do Senhor. A minha alma anseia pela tua voz. Sabe, gente, tem muita doença da alma que é porque a gente está fazendo tanta coisa como Marta, sabe? E tanta coisa boa. Porque às vezes a gente não se arrepende das coisas boas, a gente só se arrepende das coisas ruins. Aí a gente não percebe que a gente está vivendo errado porque a gente está servindo muito. A gente está gastando a vida, a gente está trabalhando pelo reino, a gente está trabalhando pela família. Mas, gente, se a gente não receber do sopro, do fôlego de vida, a nossa alma entra em hipóxia, a nossa alma necrosa. Ela infarta quando não ouve a Deus. Agostinho de Hipona dizia, né? Fizeste-nos para ti. E nossa alma anda inquieta até que ouve a tua voz e que descansa em ti. A gente fica inquieto. A nossa alma precisa ouvir. Tem gente que está adoecendo porque não recebe de Deus. Mas tem gente, deixa o Espírito falar no seu coração. Tem gente que está adoecendo porque não entrega, porque retém, porque quer se poupar, porque talvez um dia tenha entregue, tenha servido, tenha ajudado, ou tenha ouvido e visto alguém que serviu, que ajudou, que abençoou, e aí foi ferido e fala assim: eu vou abrir a minha casa? Eu vou confiar? Eu vou servir? Eu vou casar?
Eu vou ter filho? Eu vou depender de homem? Não. Eu vou me proteger. Eu vou reter para mim. E aí aquilo que o pastor Anderson começou dizendo. Represa é um lugar onde a vida não flui. É o Mar Morto, é um lugar que só tem entrada, mas não tem saída. E quantas almas estão morrendo porque recebem, têm, mas perderam a capacidade de fluir, de entregar. E gente, eu descobri, ninguém adoece por dar tudo que tem. A gente adoece por dar o que não tem. Quando que a gente adoece? Quando a gente começa a dar o que a gente já não tinha. Por quê? Porque eu tenho medo de dizer não tenho e preciso parar para receber. Porque eu tenho medo de dizer não tenho e ser rejeitado, e ser excluído, e ser julgado. E aí lembra, o medo. O medo que me incapacita de parar e dizer hoje não. Hoje eu não posso, hoje eu não vou. Hoje eu preciso ouvir o Senhor falar comigo. Mas aí quando eu ouço, não é o medo que vai dizer agora o que eu faço ou o que eu não faço. É o amor que vai dizer, eu ouvi, eu recebi. Imagina aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. Se ele está movido pelo medo, ele fala assim, eu vou entregar o que eu tenho? E vou ficar sem? E se eu der aqui, olha quantas pessoas são 5.000, tem 5 peixinhos, a probabilidade de voltar algum pedacinho para mim é muito pequena. Eu vou entregar o que eu tenho? Eu não. Se fosse a gente, todo mundo com fome, eu vou guardar o meu aqui. Eu ia procurar uma figueira, me esconder, fazer meu lanche, depois eu voltava, e aí, o que eu perdi? O que ele falou enquanto eu estava fora? Mas a gente adoece porque a gente não recebe, e aí tenta entregar o que não tem, ou porque a gente recebe e tenta reter o que devia entregar. O fluxo do amor é dar e receber. O fluxo do medo é tirar e reter. É o que eu posso pegar, o que eu não tenho que você tem. Eu vou me relacionar com o pastor Anderson, o que o pastor Anderson tem que eu não tenho e que eu posso pegar dele? E o que eu tenho que ele não tem, que eu tenho que reter dele? Essa é a mentalidade do medo, do escravo. É a mentalidade da dívida. A mentalidade da dádiva é, o que eu recebi que eu estou abastado, mas o pastor Anderson não tem? E que eu posso repartir com ele? E o que eu não tenho, que ele tem, que eu posso humildemente me colocar ali e dizer, pastor, reparte comigo dessa graça que o Senhor te deu. E ele está tão cheio de amor que fala assim, o Senhor deu para que eu repartisse, porque nada que o Senhor dá para nós para em nós. Sempre é um fluxo, a linguagem de Deus é amor, e o amor é um fluxo. O amor nunca é individualista, nunca é individual, tanto é que Deus é uma comunhão de 3 pessoas, porque não existe amor sozinho. Não existe amor sem relação, não existe amor sem o outro. Mas eu preciso ter para entregar. Eu preciso ter para dar. E eu preciso entregar para poder receber. Porque se eu não entrego, minha mão está cheia. E se minha mão está cheia, fica desse jeito. Morre, insuficiência respiratória. Por quê? Excesso de ar. Ninguém morre por falta de ar. A gente morre por falta de respiração. Falta de fluxo. Aí a gente precisa aprender a fazer esse fluxo. E como que a gente faz esse fluxo? O fluxo do nosso coração acontece por meio das nossas emoções. Como que a gente guarda o coração? A gente guarda o coração cuidando desse fluxo, porque as nossas emoções são comunicados, são
portais da nossa alma para comunicar para a gente aqui agora o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando e o que a gente está querendo. Como que eu acesso o meu coração? Por meio das minhas emoções. É como se as minhas emoções fossem um canal ou um carteiro. Vamos usar a imagem do carteiro? Quem aqui já viu um carteiro, já recebeu carta em casa? Sim? O carteiro chega lá. Vamos imaginar que o carteiro chegou com uma multa de trânsito para você. Sim? É uma mensagem agradável? Não. É uma sinalização desagradável, desconfortável. Você sabe que vai ter que pagar, vai ter ponto na carteira, você vai ter que fazer conta ali, vai ser um desconforto, né? Mas adianta alguma coisa você, porque você não gostou da carta, você pegar o carteiro, pegar ele pelo pescoço e falar assim: ô carteiro, quem você pensa que é para me causar esse desconforto? Sair na mão com o carteiro, falar: você nunca mais volta aqui. Eu te proíbo de voltar aqui. As nossas emoções são carteiras do nosso coração. São porteiras do nosso coração. Elas estão simplesmente fazendo o trabalho delas. Comunicando o que está lá dentro. Comunicando os nossos amores e os nossos valores. Você já parou para pensar que o que te afeta, lembra do cognitivo, o afetivo e o volitivo, ou pensamento, sentimento, comportamento, vontade? Se te afeta, até a palavra quer dizer isso, se te afeta é porque tem o seu afeto. Você só se afeta com algo que te importa. E se te importa, é porque tem valor, é porque está lá dentro. Importar é você porta do lado de dentro, está lá dentro de você. Você pode até não saber, mas está lá. Você tomou a multa, vai chegar, estava lá. É um comunicado de algo que você ama ou de algo que você valoriza. Então as emoções são comunicados dos nossos valores e dos nossos amores. O problema é que a gente valoriza coisa que não devia valorizar. A gente ama coisas que não devia amar. A gente ama coisas que devia amar menos e a gente ama muito. A gente valoriza muito coisas que devia valorizar pouco. Tem algumas coisas até que a gente idolatra. E aí, quando a gente perde a cabeça, é uma boa hora da gente perceber coisas que a gente está dando uma dimensão maior do que devia ter. O problema é que quando a gente silencia e bate no carteiro, e proíbe o carteiro de voltar lá na nossa casa e cria uma medida protetiva com o carteiro, a gente deixa de conhecer o coração. E se a gente deixa de conhecer o coração, a gente deixa de guardar o coração. E se a gente deixa de guardar o coração começa a se tornar um lugar muito propício para brechas e para pecados consumirem o nosso coração. A coisa mais santa que a gente pode fazer pelo nosso coração é guardá-lo. E como que a gente guarda? Olhando para ele, conversando com ele, dialogando com ele. Isso é proteger o coração. É ouvindo, peraí, fiquei com raiva. Peraí, o que eu amo? A pergunta é essa, o que eu me importo que foi afetado? Às vezes eu descubro, por exemplo, tem coisa, ninguém, gente, vou confessar aqui para vocês, vou aproveitar que ela não está aqui, eu vou falar. Ninguém consegue me fazer tanta raiva como a Jéssica, minha esposa. Ela é a mulher mais perfeita do planeta Terra. Ela é incrível. Gente, vocês colocaram no chat GPT assim, quem é a mulher mais maravilhosa do planeta Terra? Se ele tiver certinho, sabe quem vai aparecer lá? A Jéssica. A Jéssica é incrível, é maravilhosa, é linda. A Jéssica é inteligente. A Jéssica é crente assim, até o tutano. A Jéssica é maravilhosa. Mas ela consegue me tirar do sério de um jeito que ninguém consegue, cara. É impressionante. Eu consigo manter assim a pose com todo mundo. Você não, assim,
Dificilmente você vai me ver irritado na rua, você vai me ver discutindo com alguém. Mas quando ela olha para mim de um jeito que me incomoda, mas que já sobe o negócio aqui dentro. Se fosse qualquer outra pessoa, eu não ligaria, mas ela é diferente. Sabe por quê? Porque tem muito afeto. Eu me importo muito com ela. E se tem muito afeto, me afeta muito. Só que aí, ela é um espelho que Deus deu, porque lembra que nós somos feitos para ser imagem? Se nós somos feitos para ser imagem, a gente está refletindo algo. Deus deu a Jéssica para ser um espelho que mostra as áreas que eu não consigo ver, as áreas que eu não quero ver, o que eu escondo do mundo inteiro da Jéssica, como ela vê a minha intimidade e como ela é o espelho que Deus me deu para a gente ser um. Tem coisa que eu não vejo, que eu não quero ver, que eu não gosto em mim, mas que ela revela para mim sem falar nada. A relação, eu olho para ela, aí sabe quem eu vejo lá? Eu. E sabe o que eu vejo lá? O que eu não gosto de ver e que eu escondo de todo mundo, mas com ela não dá para esconder. Porque ela vê a minha intimidade. Ela vê minhas fraquezas, ela vê meus traumas, ela vê meus medos. Ela vê o que eu consigo esconder do mundo inteiro, mas dela não. Aí sabe o que a gente tenta fazer? A gente tenta, por medo, se esconder, criar disfarces. Às vezes, foge. Às vezes, é o que leva alguns para o adultério. Às vezes, é o que leva alguns para a pornografia. Às vezes, é o que leva alguns para o divórcio. Porque não quer se ver. Porque não quer que ninguém diga o que você é ruim. E não quer que você, ou você não quer ver o que você valoriza, o que você ama, o que você está tentando salvar, o que você está tentando proteger. E aí só quando um amor muito grande encontra você, o seu medo pode ser colocado para fora. E aí eu me importo com ela, mas eu me importo comigo. E aí quando dá esse choque, tem uma treta. É quem lembra daquela música? Vixe, muita treta, vixe. Muita treta, vixe, é muita treta. E a nossa vida é assim, por quê? Porque a gente não quer olhar para o coração e ouvir o que ele está tentando dizer. E aí, como a gente não ouve o que ele está tentando dizer, ele começa a gritar. E quando ele começa a gritar, a gente se desespera e a gente perde a cabeça. E aí é onde as tragédias e transtornos acontecem. A gente guarda o coração. E do que a gente guarda o coração? A gente não tem que guardar o coração das emoções, a gente tem que guardar as emoções. Porque as emoções estão trabalhando pela alma. E a gente tem que aprender a cuidar delas. Vou dar um exemplo. Imagina que você está com uma unha encravada. Quem aqui já teve uma unha encravada? É terrível, não é? Gente, que desgosto que é uma unha encravada. Você anda, dói. Você tropeça em tudo. É impressionante. Você não tropeça de jeito nenhum. Mas quando você está com a unha encravada, parece que tudo vira um fator de tropeçar. As pessoas pisam no seu pé, nunca pisam no seu pé, mas quando você está com a unha encravada, porque você está sensível. Aí parece que você só... Sempre que está alguma coisa sensível, todo mundo parece que encosta ali. Mas não é. É porque você está prestando atenção ali e nos dias normais, quando não está inflamado, você não repara. Ó, tudo que está inflamado na nossa vida é aquilo que a gente fala, isso sempre acontece. Sempre me abandonam. Sempre me traem. Ontem eu estava conversando com uma paciente, ela falava assim, não, é porque meus amigos, é impressionante, sempre me decepcionam. Eles sempre me rejeitam. Eles sempre me abandonam na hora que eu mais preciso. Olha que interessante.
Gente, vocês acham que os amigos dela sempre fazem isso com ela? Mas é a parada do dedo, sabe? Da unha encravada. A vida inteira aconteceu e você nem percebia. Mas como está infeccionado, aí sempre que está infeccionado, está inflamado, aí você fala, tá vendo? Todo mundo pisa no meu pé. Todo mundo faz o meu pé doer. Mas não é que todo mundo faz isso, é que aquilo ali está inflamado. Não é sobre os outros, é sobre você. Não é que o pessoal resolveu sair de casa e falar assim, hoje eu vou pisar no pé dela. É que o seu pé está sensível. Aí quantas coisas que você fica falando, sabe esses, tudo que eu faço é... Aí nada que eu faço é... Aí sempre é... Aí nunca o que eu faço é... Esses tudo, nada, sempre, nunca, são as partes inflamadas da nossa alma. Aí você nunca me valoriza. Aí você sempre fala assim comigo. São as partes, os dedinhos, as unhas encravadas que estão lá. Só que aí imagina que você está com a unha encravada. A unha encravada representa as nossas emoções inflamadas. Para que serve uma unha? Vocês já pararam para pensar para que serve a unha? Não é só para dar dinheiro para manicure, para você. A unha é para proteger. A unha tem um papel protetor, a unha tem uma função. Só que, apesar dela estar lá para proteger, ela pode infeccionar, assim como as emoções. Elas estão lá para proteger, mas elas podem infeccionar. Aí imagina que infeccionou, inflamou a unha do seu dedão. Você chega em casa do trabalho com ela doendo. E ela está latejando, ela está incomodando. Imagina, o que você vai fazer? Imagina você pegar um martelo. Falar assim, unha, você me causou tanto sofrimento hoje, agora você vai se ver comigo. Eu vou acabar com você. E você mira bem assim, ó. 1, 2, 3 e... tá! Vocês acham que ela vai melhorar ou vai piorar? Ela vai ficar mais inflamada, mais infeccionada. E vai doer mais no dia seguinte. O problema é que é assim que a gente lida com as nossas emoções. A gente está sentindo ansiedade, o que a gente fala? A ansiedade. Você vai embora agora em nome de Jesus. E eu vou pregar você. E eu vou destruir você. E eu vou vencer você. Eu vou repreender você. Demônio da ansiedade. Demônio da raiva. Demônio do medo. Só que a gente não para olhar lá dentro o que é aquela ansiedade, o que é aquela raiva, o que é aquele medo estão tentando dizer sobre os nossos amores e valores. A gente quer tratar só a superfície. A gente não quer mexer lá dentro e ver, peraí, onde é que está encravado? E aí, ao invés de eu lutar contra as minhas emoções, eu tenho que lutar por elas. Porque eu preciso delas. Eu preciso das minhas emoções no lugar. Eu preciso delas para me defender. Porque Deus as deu para mim, foi Deus quem as fez, para que elas trabalhem por mim, não contra mim. E uma alma em paz é uma alma reconciliada, é uma alma que sabe dialogar, espírito, alma, espírito. Estou com medo. Peraí, deixa eu pensar. Por que eu estou com medo? E aí, como fazer isso? Eu desenvolvi um método para evangelizar a alma. E o método se chama ID. Sim? ID. Não tem o ID por todo mundo? Pregar o evangelho a toda criatura? Nós vamos pregar o evangelho para a nossa alma. ID, pregar o evangelho para esse mundo aqui. Porque a gente tem que ir para lá e tem que ir para dentro. Crisóstomo, um dos pais da igreja, dizia que a chave do reino dos céus está dentro do nosso coração. A gente tem que entrar lá. Para pregar o evangelho. Sabe quem é a primeira pessoa que tem que ouvir o evangelho todo dia da nossa boca? A gente mesmo. A nossa alma tem cômodos e cômodos, camadas e camadas, quartos e quartos, que ainda estão fechados pelo medo e que a gente precisa ir lá.
e falar a verdade. E como a gente vai fazer isso? Ide. Um método fácil. Primeiro passo, é identificar a emoção. Peraí. Quando você vai evangelizar alguém, você já chega falando assim, Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida. Ou pior ainda, ou você vai para o inferno, hein? Se você não se arrepender. O jeito mais certo é falar, tudo bem, como é seu nome? Fala um pouco de você, conta sua história. E quando você conecta com o coração, é muito mais fácil. O melhor jeito de... Sabe quem mais ganha gente para Jesus? Família e amigos. Por quê? Porque tem coração, intimidade, proximidade. Gente, quando um pai se converte, a família toda, em 90% das vezes, a família inteira vem para Cristo. É o método mais poderoso de evangelismo, é um homem, um pai, que fala assim, aqui nessa casa tem um Senhor, e o Senhor é Jesus Cristo. Isso aí para os filhos é um evangelismo maravilhoso. Para a esposa, gente, como é poderoso quando o homem se posiciona. Quando é a mulher também, mas o homem, estatisticamente falando, o homem, ele prega muito mais ali para a família, e a família toda vai, a mulher menos, os filhos menos. Quando é alguém desconhecido que prega, o impacto é menor. Quando é alguém conhecido, o impacto é muito maior. Por que eu estou falando isso? Porque a gente tem que criar o hábito de dizer haja luz, assim, sabe? Espera aí, o que eu estou sentindo? E quando eu identifico, eu tenho que identificar não apenas o que eu estou sentindo, mas identificar o que esse sentimento está tentando me dizer. O que eu amo? Sabe? Esse sentimento aqui, vamos fazer de forma mais prática. Vamos fazer uma sessão de terapia aqui. Né? Vou dar um exemplo meu. Esses dias atrás, teve um dia, eu fui viajar, eu não faço isso, é muito raro eu viajar 2 dias seguidos. Porque eu tenho um probleminha, assim, se eu dormir mal 2 dias consecutivos, no 3º dia, eu tô, assim, azedo, sabe? E aí, aconteceu assim, era 2 ocasiões ali que não entendi que dava para não ir, eram coisas que eu precisava fazer. E aí aconteceu ter 2 noites assim, bem mal dormidas, e aí eu percebi que meu pavio estava mais curto. Então o que eu precisava fazer? Acender a luz e perceber, identificar, eu estou irritado. Mas por que eu estou irritado? Eu estou irritado porque o meu corpo foi negligenciado de necessidades básicas dele, dormir. Alguém tem culpa disso? Não. Eu posso descontar em alguém? Não, mas eu preciso identificar, eu preciso entender o que está acontecendo, eu preciso me olhar com mais carinho, com mais atenção, olhar para os outros a partir de uma lente do Evangelho, com carinho, com atenção. Agora, acontecem momentos também em que está tudo bem, de repente alguém fala alguma coisa e parece, mexe lá dentro. Eu, por exemplo, hoje eu vou abrir o coração aqui com vocês, mas teve uma época que eu odiava, mas assim, um ódio de receber ligação. Não me julguem, tá, gente? Estou tratando isso aí já. Mas tocava meu telefone, eu já imaginava assim, é problema, é alguém querendo... Porque virou muito a minha vida, assim, sabe? As demandas pastorais, médicas, eu já sabia, tocou o telefone, é problema. Ninguém liga para falar, e aí, você está bem? Quer fazer alguma coisa? Vamos trocar uma ideia? E quando ligava, eu já falava, meu Deus, eu estou tão cansado. E é mais uma coisa para resolver. Né? Então eu não queria que as pessoas me ligassem. Me irritava o telefone tocar. Gente, o telefone tem alguma culpa?
E quem estava ligando sabia que eu estava passando por esse processo? Não. Só que de quem que eu ficava com raiva? Quem que eu batia? No telefone e de quem que eu... Ô pessoa sem noção. Como que ousa ligar para mim? Mas, gente, aquilo lá não era sobre o outro, não era sobre o telefone, não é... Eu não gosto do telefone. Eu não tenho nada contra o telefone, coitado. O telefone é uma bênção. E não tem nada contra quem estava lá, vendo em mim uma porta de socorro, de confiança, e confiou em mim para me pedir ajuda para alguma demanda. O problema estava aqui dentro, mas o que eu preciso fazer? Eu preciso ter coragem de acender a luz e dizer, não é um problema do outro, é sobre mim. Eu estou com medo do quê? Onde é que está a falta? O que eu estou sentindo? E eu preciso acender a luz, parar de projetar nos outros e ver, peraí, o que isso está dizendo sobre os meus amores e valores? O que eu não estou vendo em mim e eu preciso acender a luz? Sabe a mulher da dracma perdida? Qual é a primeira coisa que ela faz para achar o que está faltando? Acende a luz. Quando a terra está sem forma e vazia, um caos, deformado, qual é a primeira coisa que Deus diz? Haja luz. A gente tem que olhar, identificar. Identificar é acender a luz. Mas aí, qual é o segundo passo desse método para evangelizar a alma? O D. Desapegar. Desapegar dos sentimentos é dizer assim, eu estou sentindo isso aqui, mas eu não sou isso aqui. Eu preciso identificar a emoção, o sentimento que eu estou sentindo, mas eu preciso deixar que essa emoção, não deixar que essa emoção me identifique, como se eu fosse isso aqui. Eu preciso separar uma coisa da outra. Sabe Deus separando? Porção seca da porção molhada, o dia da noite. Gente, se eu fosse Deus, eu ia falar, Deus viu que a luz era boa. O escuro não. Então o que eu faria? Some escuro. Nunca mais vai ter escuro, vai ser tudo luz, porque Deus disse que a luz era boa, as trevas não. Mas Deus separou, não aniquilou. A gente vai ter que ter essa capacidade de separar, de discernir, de falar, não, isso aqui é o que eu estou sentindo, isso aqui é quem eu sou. Eu sou um filho amado de Deus, eu sou um homem de Deus, eu sou alguém que respeita, eu sou alguém que é gentil, eu sou alguém que não sai descontando nos outros o que eu estou sentindo. Então, sentimento, nós vamos conversar. Eu vou investigar você, eu vou conhecer você. Fica aí, mas eu sou quem Deus diz que eu sou. Eu não sou o que eu estou sentindo. O que eu estou sentindo é temporário. A palavra de Deus é eterna em mim. Sabe por que isso é tão importante? Porque às vezes a gente entra em crise porque a gente está sentindo coisas que a gente não deveria sentir. E a gente começa a confiar no que está sentindo. Como assim eu estou sentindo raiva? Eu estou sentindo ansiedade? Eu estou sentindo medo? A gente começa a entrar em crise existencial. Mas quem sou eu? Eu sou um homem de Deus ou sou essa pessoa irritada? Não, peraí. Eu estou irritado, mas eu sou um filho amado de Deus e eu tenho em mim o Espírito Santo que me habilita a, mesmo quando eu não estou bem, a agir de forma santa. Então é identificar, desapegar, e aí o terceiro passo é evangelizar. Evangelizar é pregar o evangelho para a minha alma. E o que é pregar o evangelho para a minha alma? É contar a verdade de quem o Senhor é e de quem eu sou nele para as áreas que ainda não sabem. E sabe, gente, todos nós temos um monte de pedaços da nossa alma que ainda não sabem a verdade. Que ainda estão confiando no que a mãe falou, no que o pai falou, no que a avó falou, no que o pai não falou, no que a mãe não falou. No que devia ter sido falado, mas não foi falado. No que eu concluí pelas experiências que eu vivenciei, mas não é o que Deus disse. Sabe, gente?
Eu me enchi de temor. Alguns meses atrás eu estava lendo aquele texto em que Moisés está falando com o Senhor e Deus está dizendo assim para ele: Moisés, vai lá falar com o faraó. E aí ele diz assim: tá, mas quem que é que está me enviando? Me fala o seu nome, para que eu possa dizer para faraó, porque ele vai perguntar quem é, que Deus é, como é o nome. E aí o Senhor diz o nome dele. Qual é o nome? Eu sou. Eu sou. Olha que poderoso. Eu sou o que sou. Esse é o nome de Deus. Só que aí, passam alguns dias, o povo está liberto, o Senhor leva Moisés para cima do monte, e aí o próprio Deus escreve nas tábuas a lei. E aí dentro daquela lei tem um mandamento assim: não tome o meu nome, o nome do Senhor teu Deus, em vão. E a pergunta que fica é: que nome que era? Qual é o nome? Eu sou. É como se Deus estivesse dizendo assim: não use o eu sou em vão. E quantas vezes a gente aqui não usa o nome de Deus para dizer coisas que Deus não disse sobre nós? Eu sou um burro. Eu sou um fracasso. Eu sou um idiota. Eu sou um incompetente. Eu sou um imbecil. Ou a gente usa a nossa boca para dizer coisas sobre o outro que Deus não disse. A gente está dando um falso testemunho. Você é um burro. Você é um idiota. Você é um imbecil. Você é um fiasco. Você é um incompetente. E nós estamos usando o eu sou, o nome de Deus, para falar coisas totalmente diferentes das coisas que o Senhor Deus diz sobre nós. E o que é o Evangelho? O Evangelho é a verdade sobre Deus e sobre nós. E quando a gente prega o Evangelho, a gente está dizendo: isso é o que a minha alma acreditou. Acreditou que eu era um idiota. Acreditou que eu era um fracassado. Acreditou que eu não ia dar para nada. E a nossa alma está repleta de mentiras. Mas aí o Evangelho vem para contar a verdade, e só os segredos do Espírito vão preencher as lacunas da nossa alma. E a gente precisa fazer esse diálogo sobre tudo o que se deve guardar. Guarda o coração. O coração precisa ter esse fluxo onde a minha alma conta tudo o que está sentindo. E o meu espírito conta tudo o que é a verdade. E aí sabe o que acontece, gente? Quando a gente expõe todas as nossas feridas para Deus, Ele expõe todas as feridas dele para nós. Sabe, tem um texto, Isaías 53, que é um texto que durante muito tempo me deixou inquieto. Assim. O texto diz assim: Ele levou sobre si as nossas enfermidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas feridas nós fomos curados, sarados. Eu ficava pensando assim: peraí, se Ele levou sobre si as nossas dores e enfermidades, por que a gente ainda está levando? Se Ele já levou. Aí vinha aquele monte de: não, você não pode ficar doente. Por quê? Porque Ele já levou. Rejeita isso. Porque Ele já levou as nossas dores e enfermidades. E sim, Ele levou na cruz do Calvário. Ele pegou o castigo que era nosso, a condenação que era nossa, a doença que era nossa, para dizer assim: a dor que era sua agora é minha também. E a obra de Cristo na cruz, consumada, é suficiente para garantir que todas as nossas dores e enfermidades agora têm prazo de validade. Ele já venceu pelo sacrifício na cruz todo tipo de problema de saúde. Dizendo assim: agora toda dor que a gente enfrenta é por enquanto, é até a consumação. É até aquele dia, a redenção completa dos nossos corpos. A gente ainda vai sofrer, mas tem data de validade, é até aquele dia. Só que tem uma outra parte: pelas suas feridas nós somos curados.
Isso é interessante, porque como é que se cura alguém pela ferida? Ferida não machuca? Mas aí eu lembro uma vez, eu estava no meio da faculdade de medicina e eu lembro numa aula de técnica cirúrgica, o professor, o cirurgião, dizendo assim: só tem um jeito de fazer uma sutura, de costurar uma parte ferida. O único jeito de costurar uma parte ferida, de fazer a sutura, é se as duas partes estiverem feridas. Você precisa das duas bordas feridas para poder aproximar. Então você precisa ferir um lado, aí você com a agulha fere aquele lado, ou você pega aquele lado ferido, com a agulha você entra ali, você vai com uma linha e você vai ferir o outro lado. E agora aproxima. E o ponto é essa aproximação. É essa costura que une duas partes que estavam separadas. E aí, gente, lembra como a gente começou dizendo que o homem caiu, se separou de Deus e se feriu completamente? Deus ficou ferido quando o homem foi ferido? Deus se machucou quando o homem caiu? Não. Deus ficou inteiro. Mas o homem caminha ferido, desintegrado, machucado. Mas Deus ama o mundo e Deus ama o homem de uma tal maneira que envia o seu filho para vir no lugar da ferida do homem, para se humilhar e para descer e para ser humilde e obediente e ir até a morte, e morte de cruz. E olha que profundo, em cada ferida que um ser humano é ferido, em todo tipo de dor que um ser humano é capaz de sofrer, Jesus sofreu. Ele foi ferido no corpo com açoites, com lacerações, com murros. Ele foi ferido com todo tipo de ferida no corpo. Ele foi ferido na alma. Ele se angustiou, ele suou grandes gotas de sangue, mas ele, mais do que isso, ele foi rejeitado, ele foi abusado, ele foi traído, ele foi abandonado. Ele sofreu todo tipo de ferida espiritual que alguém é capaz de sofrer. Ele foi abandonado pelo Pai na cruz. Ele disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice sem que eu beba. O cálice era ser abandonado pelo próprio Pai, abandonado por Deus. Mas por que Jesus suportou e passou e tomou sobre ele cada uma das nossas dores e cada uma das nossas feridas? Sabe por quê? Porque a cruz era como uma sutura que Deus estava fazendo. Deus estava inteiro, nós estávamos feridos, mas ao Senhor agradou moê-lo. Ele foi ferido por causa das nossas enfermidades. Ele veio até nós e a cruz era Deus dando um ponto, suturando agora o coração do homem ao coração do próprio Deus. A mente caída e ferida do homem, a mente santa e redimida do próprio Deus, Cristo Jesus. Aqueles cravos, aquela lança que o traspassou, estavam ferindo para que a cruz agora nos unisse para sempre com Ele. O Evangelho é a mensagem de que nós estávamos perdidos em nossos delitos e pecados, mas Ele, por seu amor e por sua graça, se entregou por nós e nós agora somos vivos, porque Ele costurou. Sabe como um bom médico, um bom cirurgião, um bom dentista, que pega uma ferida e vai doer, e vai incomodar, e vai te trazer muito desconforto, mas nós estávamos feridos, doentes, e aí sabe o que Ele faz conosco? Ele nos opera. Por isso que a Bíblia diz que todas as coisas cooperam.
É como se Deus estivesse nos operando e Ele usa todas as coisas e Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. E qual é o bem daqueles que o amam? É ser como Jesus. Então Ele está usando você, eu, a mim, os problemas como auxiliares, como cooperadores. Ele é o cirurgião, Ele é aquele que dá o ponto, Ele é aquele que do alto do céu enviou seu filho, e a cruz estava já programada desde antes da fundação do mundo. O cordeiro foi morto antes da fundação do mundo para dizer assim: não tem pecado, dor, doença, ferida que a gente seja capaz de ter, que ele não é capaz de curar. Para cada ferida que a gente tem uma ferida de Jesus para ser costurada na nossa. Por isso, pelas feridas dele, nós somos curados. Até o coração dele. Na cruz, quando foram testificados a morte, era comum que quebrassem os ossos. Porque se quebrasse os ossos, a pessoa que estava crucificada não conseguiria fazer o movimento de respiração. Mas Jesus, quando eles chegaram, havia uma profecia, Salmo 22 diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E eles veem Jesus já tendo expirado e eles não quebram os ossos de Jesus, eles pegam uma lança e eles traspassam, e diz o texto que eles traspassam o lado, e a história vai dizer que os soldados traspassavam aqui ao lado das costelas, e a lança vinha pelo lado direito e ela ia até o coração. Por isso que o texto bíblico diz que saiu sangue e água. Muito provavelmente o sangue e o líquido pericárdico que envolve ali o coração. Mas o que o texto está dizendo é que Jesus foi ferido até no coração. Para poder, hoje, costurar as feridas do nosso coração. Por isso, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Mas onde a gente guarda? Em Cristo Jesus. Filipenses 4:7. Não andem preocupados com coisa alguma. Antes sejam em tudo conhecidas diante de Deus as suas petições com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus que excede todo entendimento vai guardar seu coração. Em Cristo Jesus. Hoje o Senhor está aqui para fechar feridas e abrir nosso coração. Amém? Quero te convidar a se colocar de pé. Hoje o Senhor quer iniciar uma nova jornada na sua vida, nas suas emoções, na sua mente, no seu coração. E tem algo poderoso que Ele quer fazer. Ele está começando um tempo novo hoje. E eu quero convidar você a não fugir, a ter coragem de entrar na estação que o Senhor está dando. É uma estação de proteger e guardar o seu coração, para você viver a mente de Cristo e não a mente do medo. A mente do amor e não a mente do Adão. Você crê nisso? Sabe, tem feridas hoje muito profundas que o Senhor quer fechar. Feridas que a gente por vezes acha que ninguém entende. Que ninguém vê, ninguém sabe. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, Jesus sabe. Não tem uma ferida que a gente tenha que Cristo não tenha também. Em tudo Ele foi tentado. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece de cada uma das nossas fraquezas. Sabe, a obra de Jesus é suficiente para transformar qualquer coisa. Às vezes a gente já entregou nossa vida para Jesus. Às vezes não. E hoje é uma boa oportunidade para a gente fazer isso. Se tem alguém aqui que ainda não entregou a vida assim, ou como eu, no dia do meu encontro com o Senhor, eu não entreguei minha vida para Jesus, porque eu não tinha vida para entregar naquele dia. Eu tinha tentado contra a minha vida um dia antes, tinha tentado suicídio, e eu me via morto, fracassado, porque eu não consegui nem me matar. Aí o Senhor foi me buscar. E aí, lembra da conversa com Pedro?
você me ama. O Senhor enviou um homem de Deus, já está com o Senhor hoje, pastor Alexandre. Ele disse assim para mim: Jonatas, o Senhor me enviou aqui para te fazer uma pergunta. Jonatas, você me ama? Eu estava só o pó e eu não me amava, e eu não me achava amado por ninguém. Só tinha morte dentro do meu coração naquele dia. Mas o Senhor vai me perguntar de amor. E Ele perguntou 3 vezes. Eu me lembro que na terceira vez eu caí assim aos pés de Jesus. Isso foi em 2007, dia 28 de julho de 2007, 18 anos atrás. Naquele dia eu não entreguei minha vida para Jesus. Eu disse assim: Senhor, eu já ouvi muitas vezes, eu cresci na igreja ouvindo as pessoas falarem como entregaram a vida para Jesus, mas eu não tenho vida. Hoje eu só tenho morte. E aí eu disse assim: Senhor, eu te entrego a minha morte. Eu entreguei minha morte para Ele e Ele me entregou ressurreição. Há 18 anos eu vivo. Ele transformou a morte em vida e o vazio em plenitude. E hoje Ele está perguntando: você quer entrar num relacionamento de amor comigo? Eu posso transformar até morte em ressurreição. Tem alguém aqui que quer entregar ou a vida ou a morte para Jesus hoje? Se você ainda não fez isso, hoje o Senhor quer te dar vida e vida com abundância. Tem alguém? Não tenha medo, não. O medo saiu do controle já. O medo... E às vezes